aquilo que eu já havia antecipado aqui para vocês cerca de 2 meses atrás acaba de ser confirmado oficialmente. O presidente da República, alheio a tudo que vem acontecendo no mundo, achou uma boa ideia ir visitar o Catar. É isso mesmo, o Catar. O país que abriga os principais líderes do Hamas e o seu quartel-general, além de financiar o grupo terrorista. O cara não tá nem aí para nada, voltou para se vingar. Esse é o nosso tema principal de hoje e eu trago todos os detalhes aqui para vocês, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho a respeito da STF, porque é aquilo, né? Se você tá disposto, tem coragem para falar a respeito do Supremo, assunto não falta. É uma usina de pérolas, né? A gente começa com a seguinte, pessoal. De acordo com a Bela Megali, né, que é colunista do Globo, do jornal O Globo, o STF tem uma ferramenta para impedir que ministros sofram processos de impeachment, né? E qual seria essa ferramenta? A boa e velha inconstitucionalidade. Assim, né? Quando o STF não gosta de alguma coisa, não, isso aí é inconstitucional. Mas se for PEC, bom, a gente não chegou lá ainda, vai descobrir em breve. Eles, em tese, não poderiam fazer, mas já fizeram tanta coisa que não podem, né? Mas imagine só a situação. Eles foram lá e se auto-atribuíram superpoderes, né? Decisões monocráticas. O Brasil é o único país supostamente livre do mundo que permite que ministros do STF tomem decisões monocráticas que afetem a coletividade. Aí a gente tem que decidir, né? Se nós somos uma exceção no mundo livre ou se nós somos a regra no mundo não tão livre assim. E eles não querem aceitar que isso seja mudado, né? Eu estou me dando esse poder e eu não quero que vocês tirem. E existe a previsão constitucional do ministro da STF ser afastado através de um processo de impeachment. E existe essa movimentação lá dentro para considerar inconstitucional caso isso aconteça. Então é tipo assim, a gente está blindado, né? Eu estou me blindando e vocês que se virem aí, façam o que vocês quiserem, que a gente não está nem um pouco preocupado, né? Vamos ver onde é que isso vai acabar, né, gente? Talvez com a oficialização da ditadura do judiciário, né? É o seguinte, outra coisa aqui interessante, tá? A gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre isso, tá, galera? Mas vamos lá, vamos tentar. Foi publicado um livro que diz, de acordo com o livro, não sou eu que estou falando, tá? Que os ministros do STF, enquanto o Bolsonaro ainda era presidente, consultaram, né, algumas raposas felpudas das Forças Armadas para saber se podiam cair dentro, né, se podiam dobrar a aposta para cima do Bolsonaro. E aí teriam ligado, né, o livro cita o Fachin, especificamente, ele teria ligado para os comandantes de cada região, né, do Exército, para saber o que eles achavam a respeito da questão das urnas eletrônicas. E, de acordo com o livro, sempre bom ressaltar, nenhum deles achava que tinha alguma coisa errada com as urnas. E foi a partir desse momento, né, de que nesse momento em que o Fachin teria percebido que o Bolsonaro não teria apoio dos comandantes regionais das Forças Armadas e da cúpula, né, do alto comando, que ele resolveu partir para cima de vez do Jair Bolsonaro. Isso aí surpreende vocês? No meu caso, 50%. Né? Porque, em se tratando do Fachin do STF, não. Isso aí é algo até que a gente já poderia suspeitar. Agora, por outro lado, né, as Forças Armadas não cansam, né, de nos surpreender negativamente. Eu fiquei surpreso. Eu não achava que a coisa tinha começado lá atrás. Mas é isso, né? Muita gente culpa o Jair Bolsonaro. Era para ele ter feito isso, era para ter assinado lá o 142 e ter ido para os Estados Unidos, era para ter feito isso, ter ficado aqui. Agora fica claro, se tudo isso for verdade, que caso o Bolsonaro tivesse feito isso, né, ele estaria hoje na cadeia. Na cadeia, porque ele não tinha apoio nenhum dentro do Exército. Vejam só que insanidade, né? Outra coisa aqui, tá, pessoal? O STF condenou uma cabeleireira e uma confeiteira a 17 anos de cadeia por conta do 8 de janeiro. Não tinham armas, né? Não tinham nada além de terços, bíblias, bandeiras e camisas amarelas. Presas, nesse caso essas duas, né? Mas foram várias pessoas na mesma situação, preventivamente, sem apresentar nenhum tipo de risco à sociedade, muito menos perigo de saírem do Brasil, fugirem
né? Não era também um crime continuado, né? São as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível, né? Ah, vamos prender essa pessoa aqui porque senão ela vai continuar praticando crime. Vamos prender essa pessoa porque ela representa um risco à sociedade. Vamos prender preventivamente porque senão ela vai fugir do Brasil. Não tinha nada disso. Mas essas duas moças aí estavam presas e agora foram condenadas a 17 anos de cadeia. Enquanto isso, a gente vê aí o Sérgio Cabral, agora é influenciador digital, já anunciou que vai ser candidato a deputado federal em 2026. A gente tem o André do Rap, que foi solto, arrancou a tornozeleira, desapareceu e hoje está dando ordens aí, está ajudando na organização do PCC e ninguém sabe onde, um bunker aí em algum lugar do mundo. E tivemos aí a rainha do tráfico amazonense, sem tornozeleira, apesar de ter sido condenada a 10 anos de cadeia por tráfico, dando palestra dentro de um ministério, além de ter visitado o outro, né? Mas a cabeleireira e a confeiteira são perigosíssimas e foram condenados a 17 anos de cadeia pela STF, apesar de não terem foro privilegiado. Esse é o Brasil, tá? E o último capítulo aqui do vídeo de hoje a respeito do STF, o Michel Temer disse que, participando de um evento juntamente com o Pacheco, né, que essa PEC que limita poderes do STF, específico às decisões monocráticas, não afetam, não tem nada de errado, tá tudo bem. O Michel Temer é um cara que abre a boca, mesmo se for para dar bom dia, ele já tá errado. Porque se não fosse por ele, nada disso estava acontecendo. Eu acho que eu não preciso explicar, né? Eu tenho certeza que eu não preciso explicar. Então, Michel Temer, por favor, cara, aproveita que você tem essa mulher tão bonita, né? Muita areia pro teu caminhão, então fica dando viagem aí, né? Passa o dia dando viagem, né? Pra ver se tu dá conta e esquece, cara. Porque, olha, eu vou dizer um negócio pra você. Em 2 oportunidades, você conseguiu acabar com o Brasil. A primeira é essa aqui que eu já citei, é óbvio do que eu tô falando. E segundo, aquela cartinha da democracia lá que você foi fazer com Jair Bolsonaro no dia 8 de setembro de 2021, né, meu camarada? Pelo amor de Deus, você é um câncer, né, nesse país. E pensar que eu torci para você ficar quando a Dilma fosse empichada, né? Era para ter descido a ladeira todo mundo junto. Que porcaria que é esse cidadão, esse Michel Temer. Agora vamos lá, pessoal. Vamos nos aproximando ao tema principal, mas antes de falar a respeito dessa viagem do Lula ao Catar, vejam essa outra notícia aí, os policiais civis estão chateados, estão revoltados, transtornados ali com Lula por conta de alguns vetos na lei orgânica, né, que versa sobre a atividade das polícias civis do Brasil. Eu lamento muito porque a grande maioria dos policiais civis não votaram no Lula, né? Eu arrisco dizer ali que acima de 90%. Alguns devem ter votado nulo e o que resta ali votou no ladrão. Para esses que não votaram nele, não votaram no Lula, eu fico muito chateado por vocês, mas tenham fé porque provavelmente o veto vai ser derrubado no Congresso Nacional, tá? Agora, para os que votaram no Lula, né, um cara que é um policial civil, um cara de uma força de segurança, né, altamente desprestigiada pela esquerda, em específico pelo PT e pelo Lula, você ainda ter sei lá, o cérebro de piolho de ameba para votar nesse cara, né, você merece, cara, tudo de ruim que acontecer. Sabe? Eu acho que toda operação de risco que a Polícia Civil tivesse, manda os caras que votaram no Lula lá para resolver esse negócio. Manda eles lá, porque eles vão dialogar com os bandidos, né, com as vítimas da sociedade. É uma coisa. Então, eu espero aqui que, pro grosso, né, dos policiais civis, isso seja resolvido. Acredito realmente que esse veto vai cair. E que os que votaram no Lula, né, vocês se ferrem pra cacete, meu amigo, é isso que eu quero pra vocês. Agora vamos lá, vamos falar dessa questão da viagem do Lula. Lá atrás, pessoal, eu já tinha alertado a respeito dessa viagem, tá? Que ele iria para o Oriente Médio, tá aí a thumbnail desse vídeo na tela, tá? Eu já tinha feito esse alerta. Primeira viagem dele após a suposta cirurgia no quadril, que acredito que a gente nunca vai saber da verdade a respeito disso aí, ele já iria para o Oriente Médio, o que já era um ataque, né, implícito a Israel, porque o mundo árabe inteiro, né, o mundo islâmico inteiro está contra Israel e o Ocidente livre. Mas ele resolveu, dentro desta viagem, que é para a COP, né, 28, a cúpula lá do meio ambiente, fazer uma perninha,
no Catar, de um dia. Depois ele vai para a Alemanha também. Tá? Viaja para a Alemanha para conversar com o Olaf Scholz, que é um esquerdista, né, é extrema esquerda e mesmo assim está apoiando. Israel já deu depoimentos aí fortíssimos a respeito da postura do Lula. Então ele deve ir lá conversar com o camarada, né, para ver se consegue aparar as arestas ali. Já para o Catar, a justificativa dele é encontros políticos, né, fortalecer os laços comerciais e tal. Como eu disse aqui para você, já trouxe vários vídeos aqui, fiz vários vídeos com pesquisas em sites internacionais, né? Apenas os 3 principais líderes do Hamas somam uma fortuna de 11 bilhões de dólares, e os 3 vivem no Catar. O quartel-general principal político do Hamas é no Catar. Então os caras têm uma fortuna, estão podres de ricos. Enquanto isso, o próprio governo brasileiro manda 50 milhões de reais supostamente para Gaza, sendo que a fortuna desses caras é acumulada através do desvio de doações. Supostamente deveriam ir para o povo palestino. Então os caras estão acumulando riqueza, né, e o Lula lá enchendo a barriga de porco gordo. E aí resolve ir lá no Catar fazer essa visita. A gente vai saber se ele encontrar com os líderes lá, mas é claro que não, que a gente nunca vai saber disso. Nunca. Agora, mais grave do que ele encontrar, né, ou não com os líderes do Hamas, ou mesmo com o rei, né, do Catar, que é a monarquia absolutista, né, a família Al Thani tomou o poder lá há mais de 200 anos e está lá até hoje, manda em tudo, né? Democracia passa ao largo do Catar. O mais grave é a mensagem que ele está passando para o resto do mundo. Eu estou indo para o país que financia, juntamente com o Irã, os principais financiadores do Hamas, o país que abriga seus principais líderes, que são bilionários, vivem no luxo, enquanto a população lá da Palestina passa necessidade no meio de uma guerra, mais ou menos a mesma vida que o Lula tem, né? O brasileiro aí passando perrengue todo dia, ele comprando 89 mil reais em roupa de cama de algodão egípcio e viajando o mundo inteiro aí às nossas custas, né? Mas é isso, é a mensagem que ele está passando para o resto do mundo. É claro, é óbvio, é evidente que a justificativa dele vai ser: fui lá conversar porque eu quero a paz. O importante é a paz. Então eu fui lá para resolver a paz. É só isso que ele sabe falar. Ele é um papagaio bêbado, né? Se repetindo o tempo inteiro. E é isso que vai acontecer. E aqui no Brasil? Vai ter prazo de 48 horas para ele explicar uma visita ao país que financia o grupo terrorista? Não vai ter nada, não vai ter porcaria nenhuma, porque isso aqui é uma várzea. É uma várzea. Tá? Mas, só para vocês lembrarem, 2 meses atrás eu já tinha avisado para vocês dessa viagem, não existia previsão desse dia, né, no Catar, mas ele já ia lá para os Emirados Árabes, o que já era muito grave, né, e tá aí a confirmação, né, e é isso, pessoal, é isso. Foi nisso que o Brasil foi transformado. E agora? Agora vamos esperar aí para ver o que acontece, porque eu, sinceramente, não arrisco dar pitaco. A coisa tá tão louca, tá tão insana, né? O Lula almoçando com Barroso, com Zanin, com Gilmar Mendes, né? As escondidas, o Pacheco junto com Michel Temer, é uma salada de frutas aí, que a pessoa que disser que sabe o que vai sair desse parto tá mentindo, porque acho que nem eles sabem mais, tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.